Bom dia, meu amor. Quarto dia do nosso estudo. Eu espero que você esteja aprendendo e recebendo de Deus tanto quanto eu estou aprendendo e recebendo de Deus. Quero dizer que eu oro por cada um de vocês todos os dias, que eu sinto no meu espírito que Deus já tem começado a trabalhar. Treina seus olhos, treina sua mente para começar a observar as mudanças que você tem realizado em você e como isso tem repercutido na tua casa, na tua família, tá? Quero agradecer pelos muitos e muitos testemunhos que eu estou recebendo aqui, sobre os desabafos, sobre os feedbacks. Isso é muito importante porque é um testemunho para mim, isso fortalece a minha fé. Quero agradecer por todo o apoio a esse meu ministério, que é levar esse conhecimento para mulheres, que é deixar mulheres libertas, mulheres curadas, para que possam libertar outras mulheres e curar outras mulheres também. Quero lembrar que meu ministério é um ministério que alcança mulheres no Brasil inteiro. E a maneira que eu tenho de fazer isso é através do meu Instagram. Então, todos os dias eu estou postando lá um trechinho das nossas aulas. Se você está sendo abençoada, está sendo fortalecida, eu gostaria que você fosse lá, falasse um ponto que você gostou, algo que você aprendeu, deixasse um feedback para que outras mulheres que estão tentando se encorajar para estudar, para aprender, para serem livres, possam se apoiar nisso que você está fazendo e possam entrar no próximo grupo, possam receber dessa palavra que você está recebendo, que eu recebi gratuitamente de Deus e é por isso que eu transmito gratuitamente para vocês. Hoje nós vamos falar sobre as condições da mente, tá bom? É o nosso quarto estudo e a gente vai começar pelas condições anormais da mente. Então, assim, quando a sua mente ela não está normal. Quando é que a sua mente está recebendo um ataque do inimigo? Então, a primeira maneira que a gente vai descobrir de uma mente que está recebendo um ataque do inimigo é uma mente vagueante. Que isso? É uma mente que ela não está aonde você está. Ah, Janaína, como assim? Você já leu uma página de um livro e você teve a impressão depois que você não tinha lido absolutamente nada? É como se os seus olhos tivessem lido toda aquela página, mas se alguém te perguntar o que você leu, você não sabe o que você leu? É porque o seu olho estava no livro, mas a sua mente estava vagueando, a sua mente estava distraída, né? A sua mente estava em outro lugar. Essa questão de não se concentrar naquilo que está fazendo ou que se propõe a fazer é um ataque muito comum do inimigo na mente, principalmente na mente da mulher. Sabe, gente, o inimigo quer que a gente acredite que a gente é mentalmente deficiente. É uma geração em que tem se falado muito sobre déficit de atenção, dificuldade de concentração, quando na verdade são ataques muitas das vezes que o inimigo está dando na mente das pessoas. Sabe quando você vai para um culto ou num curso desse, eu não sei se já aconteceu, você foi escutar uma das 3 aulas que você já escutou e você estava me olhando, você estava tentando se concentrar, mas a impressão que você tinha, que você estava pensando no almoço que você tinha que fazer, no compromisso que você tinha para outro dia, na escovinha que você não deu no cabelo, no menino que começou a gripar. Isso daí, gente, é um ataque muito sério do inimigo. Mas diferente de outros ataques, a gente não vai botar o joelhinho no chão e orar apenas para poder vencer, não. Esse é um ataque, gente, da mente distraída, da mente vagueante, que a gente precisa treinar a nossa mente. Então, por exemplo, se tem alguém falando com você e essa pessoa falou, você tá olhando, parecendo que você tá prestando atenção no que ela falou, mas você não estava, sua mente viajou lá para o almoço que você tinha que fazer, por exemplo, para um compromisso que você tinha. Você olha para essa pessoa e fala: me perdoe, por gentileza, repita o que você está falando que eu quero me concentrar em você. Quando a gente quer sair desse estado do ataque do inimigo, de distração, da nossa mente vaguear, a gente precisa voltar e refazer aquilo que a gente se propôs a fazer e não foi bem feito. Outra coisa, gente, muitas vezes também o que pode estar acontecendo quando a pessoa não está conseguindo se concentrar é uma deficiência, aí vem meu lado enfermeira, né? É uma deficiência nas vitaminas do complexo B. Então, se você foi lá no médico, seu complexo B tá legal, você tá se nutrindo bem, sua alimentação tá boa, suplementação tá boa, e mesmo assim você repara que você não tá se concentrando, que você não está conseguindo se concentrar, aí de fato é um ataque na mente, aí nós precisamos estar vigilantes e ter a disciplina para poder voltar, tá bom? Olha só o que a Bíblia diz em Eclesiastes 5, no versículo 1. Guarda o teu pé, ou seja, aplica a tua mente naquilo que você está fazendo. Então, assim, vaguear no dicionário significa andar ao acaso, andar sem rumo. O terceiro tópico que a gente vai abordar, gente, é uma mente confusa. Olha a referência, Tiago 1, do 5 ao 8, olha só. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que Ele dá para todos livremente
e nada lhes impropera, ou seja, não critica, não censura. E ser-lhe-á concedido, e será concedido. Peça a mim com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa pela qual ele for pedir. Porque sendo um homem de ânimo dobre, ou seja, de duas mentes, hesitante, duvidoso, indeciso, confuso, inconstante, instável, incerto, duvidoso, em todos os seus caminhos parecerá muito difícil. Olha só que interessante, a Bíblia é muito completa, né? Ela ensina como é que deve ser sua mente. Janaína, o que é ter uma mente confusa? Ter uma mente de ânimo dobre. É quando você nunca tem uma constância em cima de algo, sabe? Por exemplo, tem uma época na sua vida em que você tem muita fé, em que você acredita, em que você prossegue, em que você caminha. Já tem uma época que você tá muito desanimado, tá cabisbaixo, já não acredita em nada, já tá desanimado, ou seja, um ânimo dobre, uma mente que tem dois tipos de maneira de reagir. Você nunca sabe. A gente tem tratado muito isso como transtorno afetivo bipolar. Um dia eu tô feliz, um dia eu tô triste, um dia eu quero recuperar minha família, outro dia eu quero chutar o pau da barraca. Um dia eu quero me concentrar em ser uma pessoa melhor, outro dia eu já acho que eu já sou boa o suficiente, tá bom, quem quiser me aceitar, me aceita do jeito que eu sou. Isso é um ânimo dobre. As pessoas que são confusas, gente, elas são inseguras a respeito de tudo, porque a insegurança já habita dentro da mente delas. Lembra que eu falei? A mente dela leva ela de um extremo para o outro. E o inimigo, ele frequentemente rouba a vontade de Deus, trazendo pra gente um raciocínio extremamente lógico. Como assim? Por exemplo, gente, as coisas de Deus, elas não andam em concordância, elas não andam igual, por exemplo, as coisas do mundo. Um exemplo, eu estava conversando com a professora do Davi e ela tinha muita fé que ela seria mãe. Mas não tinha como ela ser mãe porque ela não tinha nenhum dos ovários, nenhuma das duas trompas de falópio. E aí ela orou, e hoje ela tem 3 filhos, sem trompa, sem nada. Agora você imagina, se eu, como enfermeira obstetra, for andar no raciocínio lógico, não existe, não tem como uma pessoa ter uma gestação sem ovário, sem trompa de falópio, isso não existe. A não ser que fosse feita uma inseminação, que fosse... Inclusive, minha gente, quando isso é falado para pessoas que pensam somente na lógica, a pessoa vai tentar achar uma exceção na literatura que possa acontecer de uma pessoa gerar sem ter trompa de falópio, sem ter ovário, mas não existe explicação humana para coisas que são espirituais. Quer um exemplo pessoal? Vocês gostam muito dos meus exemplos, né? A minha vida toda eu lutei para ter um casamento feliz, um casamento saudável, né? Como eu falei para vocês, para ver o Ricardo, um grande homem de Deus, se levantando e tudo. E aí um dia eu lendo na Bíblia, eu percebi que eu ajudaria muito mais quando eu ficasse calada. Ao invés de eu falar para ele, de eu dar sermão, de eu encher o saco, de eu pagar sapo, de eu dar lição de moral, de eu falar do que eu não gosto, e papapá, sabe a goteira que só paulada, para o humano, para quem quer ver as coisas de maneira humana, isso não faz nenhum sentido. Na mente humana, o correto e bonito é quem não leva desaforo para casa. Aí você vai ver o espiritual, já o que é bonito é quem leva o desaforo para casa, quem leva o tapa numa face e consegue virar a outra. É o que é ofendido e mesmo assim consegue pedir perdão. É o que quer convencer a pessoa que ela está fazendo certo e ao invés de muito falar, fica calada. Então, o que eu quero trazer para vocês é que o inimigo tenta colocar uma confusão na nossa mente, trazendo muita racionalidade, tentando explicar o que é espiritual. Então, quando a gente está com a mente confusa em relação a isso, nós precisamos buscar pensamentos espirituais. Ó, vou dar um exemplo super espiritual para vocês entenderem que a autora do livro colocou aqui. Ela foi numa loja e comprou um vestido vermelho maravilhoso, lindo, comprou uns brincos de prata com a pedra vermelha para combinar com o vestido e tal, ok. E aí todos os dias que ela ia orar, ela sentia uma gratidão muito grande por uma mulher chamada Ruth, que ajudava muito ela no ministério dela, na igreja, lá no chamado que ela tinha, né? E aí ela sentia muita gratidão. E aí ela escutava no coração dela alguma coisa dizendo assim, pega esse vestido, dá lá pra Ruth, honra a vida dela, ela tá te ajudando tanto.
Mas aí ela falava, bem, isso daí não deve vir da parte de Deus, porque Deus ia mandar eu dar um vestido novinho, que eu acabei de comprar pra mim, que ainda tá dentro do plástico, um vestido com as minhas medidas, a coisa mais maravilhosa, gastar o meu dinheiro. Não, acho que não. E aí ela deixava a mente dela ficar confusa em relação a isso e se distraía a fazer outra coisa. E aí passaram-se os dias, ela foi para uma administração, para um evento, e quando ela abriu o guarda-roupa, que ela ia usar o vestido vermelho, ela falou assim, gente, mas eu só consigo pensar na Ruth quando eu vejo esse vestido. Meu Deus, é você mesmo que tá mandando eu dar esse vestido? Ou eu que tô com muita gratidão no meu coração e tô pensando, porque sinceramente, pela lógica, meu Deus, eu queria tanto esse vestido, eu trabalhei tanto para comprar esse vestido, dar um vestido novinho para essa pessoa não tá muito dentro da minha lógica. Mas aí ela sabia que aquilo vinha da parte de Deus, porque aquilo estava sempre dentro do coração dela. Então ela pegou e deu o vestido para Ruth, a Ruth ficou muito feliz. E quando ela chegou em casa, ela falou assim, meu Deus, tá fora da minha lógica entender esses tipos de coisa. E Deus falou no coração dela assim, Joyce, eu usei você para comprar esse vestido vermelho para Ruth, para abençoar a vida da Ruth. É por isso que você nunca se sentiu em paz em usar esse vestido. Toda vez que você olhava para ele, você lembrava dela, porque eu usei você como instrumento para abençoar a vida dela com esse vestido. Ou seja, pensamentos espirituais, eles só são entendidos quando a pessoa está sensível espiritualmente para entender o que Deus quer. Olha o que a Bíblia diz lá em Tiago 1, no versículo 22, olha só. Obedeçam a Bíblia, não sejam apenas ouvintes, pessoas que só escutam. Vocês estarão enganando a vocês mesmos se vocês estiverem fazendo isso. E aí ele ainda fala mais, lá em 1 Coríntios 2,14. Para as pessoas racionais, só aceitam as coisas que são explicáveis racionalmente. As coisas de Deus para essas pessoas são uma loucura, elas não podem entender, porque elas só conseguem entender as coisas racionais. Porém, para as pessoas espirituais, sim, aí elas conseguem discernir, entender coisas espirituais. E o nosso quarto tópico é uma mente duvidosa e descrente. Eu vou ler um pedacinho dessa parte para vocês, porque às vezes a gente acha que não crer e duvidar é a mesma coisa, não é? Olha só. O dicionário define na forma de verbo como duvidar, estar em dois caminhos, implicando incerteza de qual caminho deve seguir. Dito de crentes cuja fé é muito pequena, ou seja, está ansioso por causa de um estado distraído da mente, oscilando entre a esperança e o medo. Então a dúvida é aquela pessoa que tem fé e medo, que tem esperança e incerteza. Agora, o mesmo dicionário já assinala que duas palavras gregas traduzidas como descrença, olha que coisa fantástica, descrença é sempre traduzida como desobediência. Então, quando nós olhamos para essas duas armas muito poderosas do inimigo, vemos que a dúvida é aquela pessoa que sempre oscila entre a fé e a falta de fé. E já a pessoa que não tem fé, a descrente, é uma pessoa que é conduzida a sempre estar desobedecendo. Por isso que é interessante a gente reconhecer exatamente em que estado que a gente está. Se a gente está no estado de não acreditar mais, ou se a gente está no estado de duvidar, de oscilar entre esperança e falta de esperança. Janaína, me ajuda aí, agora complicou aqui. Eu quero entender se o inimigo está atacando a minha mente com a dúvida ou se ele está atacando a minha mente com a desobediência. Me explica para eu conseguir entender nesse contexto. Olha só, Abraão era um homem de muita idade, ele já era bem velho. E Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão não tinha nenhum filho, mas ele já era bem velho mesmo. E aí Deus chegou para Abraão e falou assim, olha Abraão, eu vou te dar um filho, gerado de maneira natural, mesmo você e sua mulher sendo extremamente idosos. E Abraão, ele criou no coração dele. Ele falou, ai, você pai, você pai, você pai. Mas como, meu Deus, eu já tô tão velho. A maneira natural que eu tenho de fazer filho praticamente nem acontece. Quando acontece uma vez ou outra, essa mulher já não menstrua, já tá na menopausa. Como? Aí entrava a dúvida. Aí ele ia de novo, não, mas se Deus falou, Deus vai fazer, porque tudo que Deus fala, ele cumpre. Então eu acredito, eu já vou preparar o meu território, já vou preparar o meu coração para receber o meu filho.
Mas e se meu filho não vier? Que vergonha, será que é Deus mesmo que está falando comigo ou é alguma coisa da minha cabeça? Né? Não, Deus apareceu para mim, eu vou ter um filho. Então a cabeça dele ficava oscilando nessa dúvida. Mas o inimigo queria passar do estado de dúvida para o estado de desobediência. Como? Por exemplo, a desobediência era o estado dele desistir daquilo que Deus tinha falado para ele. Eu não vou mais nem tentar, não vou mais nem deitar com a minha mulher, não vou mais nem falar nisso, isso é impossível de acontecer, quer saber? Chega. Isso é desobediência. Então, assim, o inimigo, geralmente, ele começa nos atacando com a dúvida, para ele conseguir plantar a desobediência total, que é você desistir totalmente daquilo que Deus declarou. É ridículo a gente pensar que quando Deus manda a gente fazer uma coisa, Ele já vai nos dar as estratégias, as armas que a gente precisa para poder executar isso. Por exemplo, o Senhor mandou eu não desistir do meu casamento, eu lutar pelo meu casamento, que chegaria um momento em que eu entenderia o porquê que aquilo tudo estava acontecendo, que eu entenderia qual era o propósito que tinha. Por muitas vezes eu duvidei. Quando eu estava começando a ter fé, acontecia alguma coisa, eu falava, é impossível, meu Deus, com esse homem aí é impossível. E aí, de vez em quando, ficava muito bom. Eu falava, eita, Deus está fazendo, Deus está fazendo. Mas aí, novamente, Satanás atacava a minha mente. Eu falava, mas com esse cara, fazendo isso aí, pelo amor de Deus, para cima de mim, não, eu vou me libertar, vou ser feliz, eu vou dar um jeito na minha vida, ninguém merece isso não, né? Até o momento de chegar e falar assim, quer saber? Eu não quero mais. A desobediência total. Porque aí o inimigo consegue destruir totalmente o plano que Deus tinha para você, quando você simplesmente decide não acreditar e não investir mais na palavra de Deus. Janaína, como que eu faço para vencer quando o inimigo atacar a minha mente com essas dúvidas? Ou eu já estou no estado de desobediência, chutei o pau da barraca. A Bíblia nos ensina a declarar as verdades da palavra. O inimigo odeia isso. Quando uma pessoa está doente e ela declara que ela será curada, ela declara que Jesus já levou sobre ele todas as enfermidades, todas as doenças, isso incomoda demais o inimigo, porque são verdades da palavra que estão entrando dentro da pessoa. Então, sempre que você estiver com muita dúvida, sempre que você estiver a ponto de desobedecer, ou se você já tiver chegado no ponto da desobediência, o inimigo já conseguiu atacar tanto a sua mente que você desobedeceu. Abraão, lembra que eu contei que Deus falou que daria para ele um filho, com ele e com a mulher dele, mesmo eles sendo idosos? Pois é, Abraão desobedeceu. A mulher dele convenceu ele a se deitar com a empregada para poder gerar um filho para eles, como se ela só tivesse sendo usada de barriga de aluguel. E foi feito isso. Mas o que Deus tinha prometido para eles não era isso. Deus tinha prometido para eles um filho legítimo. Isso deu uma confusão tão grande. Esse coitado desse menino nasceu, sofreu, dividiu a família, foi uma confusão. E logo depois veio o filho verdadeiro que Deus tinha prometido. Mas por causa de uma desobediência, existem guerras que até hoje acontecem por causa desses dois filhos. Um, o filho da desobediência, e o outro, o filho da promessa de Deus. Se Abraão tivesse decidido, se ele soubesse, tivesse tendo acesso a esse tipo de estudo que você está tendo, quando a confusão começasse a entrar na mente dele, ele ia começar a declarar as verdades que ele sabia que Deus tinha dito a respeito disso. Ele começaria a trazer as realidades na cabeça dele daquilo que não tinha acontecido. Teve uma vez que Jesus estava andando em cima das águas e os discípulos estavam lá dentro do barco. E aí todo mundo, é um fantasma que está andando em cima da água, que absurdo, é um fantasma, um fantasma, um fantasma. E aí Pedro decidiu acreditar. Ele decidiu acreditar. Ele falou assim, então se é você mesmo, eu confio que é você. Então se for você, eu posso andar também sobre as águas? Ele confiava que era Jesus, porque nenhuma outra pessoa ia fazer ele andar sobre a água. E aí Jesus falou, então vem Pedro, vem. E aí ele deu um passo, outro em cima das águas. Só que aí o inimigo começou a atacar a mente dele com dúvida. Rapaz, se tu afogar, será que tu consegue andar mesmo? Como é que você tá andando em cima da água? Isso é antigravidade. Isso é longe, foge a razão, foge o racional. E aí Pedro começou a afundar. Até que o inimigo colocou sobre ele a desobediência. Ele falou assim, não é possível andar sobre a água. Isso aqui é impossível, o que está acontecendo, não dá para fazer. Eu não vou andar sobre as águas como Jesus mandou, eu vou afundar, porque pela física, pela razão, não tem como uma pessoa andar. E ele afundou. E se não fosse Jesus para fazer com ele o que está fazendo comigo e com você agora, pegando pela mão e levantando de novo, ele tinha morrido afogado.
Amanhã nós vamos finalizar com mais 4 condições da mente, quando a mente não está normal, quando a mente não está sendo guiada pelo Espírito de Deus. Espero você.